Amém, queridos? Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Os irmãos podem se assentar. Queridos, ao olharmos para o contexto dessa passagem, nós vemos Jesus fazendo algumas perguntas para os seus discípulos. Deus sempre faz perguntas para o seu povo, Ele sempre nos leva a refletir, a pensar e encontrar respostas que precisamos obter. E muitas vezes nós vemos perguntas da parte do Senhor, da parte da palavra de Deus para nós. E aqui não foi diferente. Jesus ele faz uma pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E os discípulos responderam: olha, alguns estão dizendo que você é João Batista. Algumas pessoas estão dizendo que você é Elias. Há outros ainda que dizem que o Senhor é Jeremias. E há outros ainda que falam que o Senhor é um dos profetas. Eles respondem à pergunta de Jesus, e aí Jesus faz uma outra pergunta: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro, tomando a palavra pelos discípulos, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele faz essa afirmação, ele está dizendo: nós reconhecemos que o Senhor é o Messias, que foi prometido lá, desde os antigos profetas. Nós reconhecemos que o Senhor é aquele que foi prometido que haveria de vir. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E ele faz essa declaração e Jesus diz: feliz você, bem-aventurado você é. Porque você que entendeu isso, não foi pela carne e pelo sangue, mas foi porque meu Pai revelou isso para você. Foi meu Pai que colocou isso no teu coração. Feliz é você por saber quem eu sou. E diante dessa declaração de Pedro, Jesus faz uma outra declaração. Ele diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou edificar a minha igreja. E quando ele diz as portas do inferno, a palavra inferno aqui, ela significa mundo dos mortos. E quando ele diz as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele está dizendo: a morte não terá domínio sobre esta igreja. A morte não vai atingir essa igreja. Eu vou edificar a minha igreja, e a morte não terá domínio sobre ela. Não vai prevalecer sobre essa igreja. E com relação justamente a esta igreja que Jesus falou em edificar, que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite.
O termo igreja, de certa forma, tem sido visto de muitas maneiras nos nossos dias. O conceito e a definição desse termo tem variado entre pessoas e pessoas, e para alguns, o termo igreja se refere a uma construção ou um local aonde as pessoas vão. E nós muitas vezes dizemos, nós vamos na igreja, se referindo à construção, ao local aonde as pessoas se reúnem. E designamos igrejas como um local, uma construção. Mas há outras pessoas que entendem igreja como um lugar para promover mudança de comportamento. Muitas vezes, ao falar do evangelho para algumas pessoas, algumas delas, ou muitas delas, disseram, olha, essa mensagem que você está falando, você precisava falar para o fulano, porque essa pessoa precisa muito ir para a igreja para mudar de comportamento. De fato, a igreja é um lugar onde Deus promove mudança de comportamento. Ele promove essas transformações. No entanto, a mudança de comportamento que ocorre na igreja é consequência e não a essência de ser igreja. Há outras pessoas que, quando pensam em igreja, pensam em um lugar para buscar cura. Pensam em um lugar para buscar bênçãos da parte de Deus. Eu vou na igreja, por quê? Porque eu preciso de oração para Deus abrir uma porta para mim, eu preciso que Deus opere e me dê saúde, eu preciso que Deus abençoe minhas finanças, eu preciso de uma bênção da parte de Deus. Então, igreja é lugar de buscar uma bênção da parte de Deus. E Deus tem prazer em abençoar as pessoas. Deus tem prazer em suprir as necessidades do seu povo, e de fato Deus supre. Mas muitas vezes a igreja tem sido definida como um lugar de buscar bênção. E muitas vezes mais no sentido material mesmo. E há uma ênfase em torno disso, de maneira que todo o processo de culto acaba sendo movido para que se busque a bênção. A programação, o louvor e tudo mais acaba sendo direcionado para se buscar as coisas da parte de Deus. Outras pessoas olham para a igreja como um lugar que promove transformação social. E, de fato, se a ênfase for muito forte nesse aspecto, a igreja acaba, muitas vezes, se tornando uma instituição focada mais em ideologia humana do que realmente naquilo que ela é na sua realidade e na sua essência. Ela, de fato, promove transformação social, mas ela é muito mais do que isso. E um dos grandes problemas que tem ocorrido é que muitas vezes uma parte do que realmente a igreja tem sido considerada como todo, tem se dado ênfase, de maneira que seja vista como um todo. Ou seja, o evangelho é mostrado como sendo, uma parte do evangelho é mostrada como sendo todo o evangelho, ou uma parte da missão da igreja é mostrada como sendo toda a missão da igreja, e acaba se perdendo a visão global do que realmente a igreja é, e ficamos apenas com uma parte fragmentada do que ela é. Quando nós olhamos a definição do termo igreja, ela é no grego ekklesia, que significa chamados para fora, ou uma assembleia, uma reunião de pessoas que foram chamadas para fora. Isso significa igreja. Ou seja, a igreja que Jesus idealizou levantar é um povo que ele separou do mundo para agir de uma maneira distinta dentre todos os outros povos da terra. A igreja que Jesus está edificando é uma igreja de pessoas, ela não é uma construção, ela é um povo que foram chamados para fora do sistema do mundo, para não viver de acordo com os padrões do mundo, mas segundo os padrões de Deus. Ele está edificando essa igreja composta
por pessoas que são descritas de muitas maneiras interessantes na Bíblia. Uma delas é que a igreja é propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2:5 ele diz isso. 5:9 em diante. Vós sois a geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja é um povo que foi chamado por Deus para ser diferente. É um povo que é propriedade exclusiva de Deus. E que tem um propósito, tem uma missão de proclamar as virtudes daquele que o chamou. A Bíblia também descreve esse povo, essa igreja do Senhor, como habitação do Espírito Santo. E eu acho interessante isso lá em 1 Coríntios 6, versículo 19, ele fala sobre isso. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não sois de vós mesmos. A igreja do Senhor é a habitação do Espírito Santo de Deus. Somos habitação da presença de Deus. Somos comprados por bom preço. O preço foi caro para a nossa redenção. E por conta de não sermos de nós mesmos, mas sermos propriedade exclusiva de Deus, nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo, que pertence a Ele. Então, a igreja é descrita como o templo do Espírito Santo. E por ser propriedade exclusiva de Deus e por ser templo do Espírito Santo, ela tem uma maneira de agir, ela tem uma forma de se conduzir na presença de Deus. Tito capítulo 2, versículo 14 diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Ele morreu para ter um povo exclusivamente seu, um povo zeloso, um povo de boas obras. E assim que a igreja é descrita, ela é descrita como um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, um povo que é propriedade de Deus, um povo que vai andar de uma maneira diferente e vai fazer diferença na face dessa terra. Essa mesma igreja é descrita como família de Deus. Deus é o Pai, e aqueles que fazem parte desse reino são irmãos em Cristo Jesus. Deus tem nos chamado para ser família de Deus. E é sobre essa igreja que o poder da morte não vai prevalecer. Jesus está falando: eu edificarei a minha igreja. Eu vou levantar um povo. Não é uma instituição, mas um povo, onde eu vou habitar na vida deles, pela presença do Espírito Santo. Esse povo, por ser exclusivamente meu, é um povo que vai ser diferente, vai ser zeloso, vai buscar honrar a minha presença por onde ele andar. Essa igreja que Jesus diz que ia edificar, ela tem algumas funções que definem ela como a verdadeira igreja do Senhor. Às vezes paramos para nos perguntar quantas e quantas denominações existem hoje no mundo, quantas igrejas que se chamam igrejas, que falam do Evangelho, que falam de Jesus, mas
Quantas igrejas realmente são igreja do Senhor? Essa igreja que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E isso nos faz pensar, porque a igreja muitas vezes tem mudado e nós vemos padrões diferentes entre igreja e igreja, mas a palavra do Senhor há de nos dar orientação com clareza. Se essa igreja que Jesus veio edificar, somos nós. Eu não estou falando de denominação, estou falando de povo, de pessoas. E com certeza a palavra dele nos dá orientações para entendermos se nós estamos fazendo parte dessa igreja do Senhor, dessa igreja, desse povo que Ele tem chamado para compor a sua igreja, dessa igreja que o poder da morte não vai exercer influência, não vai poder dominar. E nós vamos ver algumas características da igreja do Senhor, dessa igreja que Jesus veio edificar. E eu gostaria de refletir com os irmãos sobre isso. Uma dessas características ou funções que definem a igreja do Senhor, ela tem a ver com relação à adoração. Todo aquele que é chamado por Deus para compor a sua igreja, para compor esse povo, ele tem um ministério em relação a Deus, que é a adoração. E quando nós falamos em adoração, nós estamos falando em expressão de amor. Adorar a Deus significa ter atitudes que expressam o nosso amor para com Ele. Adorar a Deus em espírito e em verdade significa ter atitudes que expressam o nosso reconhecimento e o nosso zelo para com Deus e a sua palavra. Em Mateus, no capítulo 4, no versículo 10, Jesus estava sendo tentado no capítulo 4. E ele sofre a tentação em vários sentidos. Mas no capítulo 4, no versículo 10, é interessante que Satanás pede para Jesus o adorar. Mateus 4, verso 10. Ele diz assim: então Jesus, verso 8, diz assim: levantou ainda o diabo, levou-o no monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Ao Senhor somente adorar, e só a Ele prestar devoção. É interessante que o diabo tentou Jesus para que Jesus o adorasse. E adorar, a palavra no sentido literal, significa se prostrar diante de, ou seja, se curvar diante. Ou seja, se curvar diante da posição do maligno. E nós somos um povo que nós somos chamados para nos curvar diante da vontade de Deus. Ser um adorador de Deus significa um povo que se curva diante da vontade de Deus. Um povo que se dobra diante da vontade de Deus. Um povo que corresponde à vontade de Deus. E esse é o primeiro chamado que eu e você temos como igreja do Senhor. Ser um povo que se curva diante da vontade de Deus e está disposto a viver essa vontade dEle para a sua vida. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestar culto. Hoje estamos aqui no momento de culto, onde cantamos, onde oramos, onde levantamos nossas mãos, onde conversamos com Deus, onde ofertamos para honrar a Deus, porque Deus tem cuidado de nós. Adorando a Deus. E essa adoração, como nós lemos no início do culto, precisa ser em espírito e em verdade. Não tem a ver com o local, tem a ver com uma posição de adorador.
Adoração não tem a ver com um momento que nos preparamos para algo mais. Tem a ver com o estado de adoração, com uma posição de adorador, com uma posição daquele que se curva diante da vontade de Deus, porque entende que a vontade de Deus é a melhor para a nossa vida, e estamos dispostos a fazer o que Deus quer. Mas isso precisa ser em espírito e em verdade. Ele nos chama para nos curvarmos diante da sua vontade em espírito e em verdade. A samaritana perguntou: Senhor, aonde se deve adorar? Como é que a gente faz? Que lugar? Ele disse: não depende do lugar. Isso é um estado no teu coração, no espírito. Você precisa adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Deus está procurando pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Pessoas que estão abertas e dispostas a honrar o Senhor. Isso é ser um adorador. E essa igreja que Jesus veio estabelecer, um dos primeiros ministérios da pessoa que é chamada para compor essa igreja, cuja morte não poderá exercer domínio sobre ela, é uma igreja de adoradores. De pessoas que olharam para o Senhor, que ouviram a sua voz e que vieram até Cristo Jesus e se renderam à sua vontade e estão dispostas a servir a Deus com toda a sinceridade do seu coração. Teremos dificuldades no caminho, teremos tropeços, teremos vacilos às vezes, mas a grande questão é: nosso coração é de adorador? Nós estamos dispostos a honrar a Deus, nós estamos dispostos a servir ao Senhor, nós assumimos um posicionamento de adoradores, de pessoas que se curvam diante da vontade de Deus. Essa é a primeira característica e função daquele que é chamado para compor a igreja do Senhor Jesus. Um povo que está disposto a fazer a vontade de Deus, a honrar o Senhor. Deus tem levantado geração após geração um povo que compõe a sua igreja. No Antigo Testamento, nós vemos lá em Isaías 43, no verso 21, ele dizendo que formou Israel, ele diz: eu fiz um povo, esse povo é o povo que eu formei e fiz para que me desse louvor. É um povo que me reconhece como Senhor sobre a vida deles. Então, Deus tem nos chamado para sermos adoradores em primeiro lugar. Para compormos a igreja do Jesus, precisamos ser adoradores do Senhor. Efésios 1, verso 12, também, Deus diz que Deus nos chamou em Cristo Jesus para sermos para o louvor da sua glória. E é isso o chamado que nós temos. Se nós somos igreja do Senhor, nós precisamos ser adoradores. Pessoas que se curvam diante da sua vontade, que decidiram servir a Deus e caminhar com Cristo Jesus na face dessa terra. Quando o apóstolo Paulo fala aos Efésios no capítulo 5, versículo 16 em diante, ele manda remir-nos o tempo, ou aproveitar bem o tempo, e acrescenta o mandamento de nós sermos cheios do Espírito Santo e de estarmos louvando a Deus de todo o nosso coração. Aproveitar bem o tempo e louvar a Deus de todo o coração. Louvor tem a ver com reconhecimento da graça de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então Deus espera que eu e você sejamos adoradores, de fato e de verdade. E se nós somos igreja de Jesus, nós precisamos olhar para dentro de nós e perguntar-nos a nós mesmos: realmente eu estou disposto a ser um adorador? Eu estou disposto a me curvar diante da vontade de Deus? Eu realmente tenho me curvado diante do Senhor e da sua palavra? Eu tenho realmente recebido Jesus como Senhor da minha vida? Ou isso foi só uma profissão de boca, sem uma realidade na prática? Foi uma decisão consciente? Nós precisamos
entender que a igreja de Jesus é uma igreja de adoradores, de pessoas que se curvam diante da sua vontade. Mas há também uma segunda função que caracteriza essa igreja do Senhor. E essa segunda função tem a ver com relação a nós e as pessoas que também amam ao Senhor. Tem a ver com a igreja e a maneira em que ela se relaciona entre si ou consigo mesmo. Tem a ver com a forma como aquele que é adorador se relaciona com aqueles que também são adoradores. A forma como nos relacionamos com os nossos irmãos em Cristo. E aquele que compõe a igreja do Senhor e é um adorador de Deus, e se curvou diante da vontade do Senhor, precisa exercer esse segundo ministério em relação à igreja. E esse ministério significa a edificação. Aquele que adora a Deus deve edificar o seu irmão. Aquele que adora a Deus deve de usar as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos para a edificação do seu próximo. Efésios capítulo 4, ele fala sobre isso, sobre Deus conceder pessoas para a edificação da igreja. Efésios 4, versículo 11, ele diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, ou pela artimanha de homens que pela astúcia induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesma em amor. Deus concede dons, Deus concede talentos, nós somos um corpo, onde há vários membros com várias habilidades, várias qualificações, e ele diz que com o auxílio de cada um, e com a justa colaboração e cooperação de cada um, nós possamos promover a edificação do corpo em amor. Até quando? Até chegarmos à estatura de Cristo, até chegarmos a uma maturidade, para não sermos como quem? Para não sermos como meninos agitados por todo o vento de doutrina. Então, aquele que é chamado para ser um adorador de Deus, alguém que se posiciona para servir a Deus, ele precisa entender que ele tem uma responsabilidade para com o seu irmão em Cristo. Eu preciso edificá-lo. Eu preciso dividir do que eu tenho com Jesus, da minha caminhada com Jesus, das minhas experiências com Cristo, com aquele que está ao meu lado. Eu tenho que usar os meus dons, as minhas habilidades, os meus talentos, para que os meus irmãos sejam edificados, para que os meus irmãos atinjam maturidade em Cristo, para que a igreja do Senhor cresça e se desenvolva, atingindo maturidade e não andando mais como menino. E essa é uma responsabilidade que cabe a mim e a você, como igreja do Senhor, como povo chamado pelo Senhor, como um povo que agora é adorador, como um povo que agora está disposto a servir a Deus com sinceridade, a se curvar diante da sua vontade. Então exercemos nosso ministério em relação a Deus, o adorando, mas em sequência, estabelecido isso, ele nos orienta a olharmos para o nosso próximo e edificarmos ele. Por isso que em 1 Coríntios, no capítulo 12,
vai falar sobre os dons espirituais que Deus dá à igreja para a edificação do corpo, ou seja, para que haja edificação dentro da casa, para que um fortaleça o outro, e para que um ajude o outro, e para que todos possamos crescer juntos, e amadurecermos na presença de Deus, e a crescermos na presença dEle. E por isso Ele orienta, Ele diz que os dons não são dados de forma igual a todos, ninguém detém todos os dons, a um é dado um dom, a outro é dado outro, e cada um de nós precisa do seu irmão, porque ele tem algo que você não tem, ele tem algo que vai edificar você, e assim um deve edificar o outro, um deve conviver com o outro e produzir edificação na vida dos irmãos. Por isso não tem como sermos cristãos sem igreja, não tem como ser cristão sem relacionamento, não tem como ser cristão sem irmãos em Cristo, porque não teremos como edificar uns aos outros se não convivermos com as pessoas, se não formos trabalhados uns na vida dos outros. Efésios, ele diz que devido à justa cooperação de cada parte, unidos por cada junta, vamos promover a edificação do corpo em amor. Então, uma das funções dessa igreja de Cristo, que a caracteriza como igreja dele, é que, uma vez chamado para servir a Deus e estar disposto a honrá-lo, nós somos chamados para edificar os nossos irmãos. E nós precisamos olhar para cada um de nós e ver a que nível eu tenho me disposto a edificar a vida dos meus irmãos. Tem coisas que a solução da vida do teu irmão está no seu lado, na vida daquele irmão que está ali do lado. Ele tem uma resposta, ele tem aquilo que você precisa para a vida dele, que vai solucionar a sua vida. Mas se nós não nos envolvermos, como isso vai acontecer? Essa função de relacionamento de corpo que nos caracteriza como igreja é justamente o que vai nos fazer realmente nos preocuparmos uns com os outros, um relacionamento familiar. Isso é tão sério que a palavra de Deus diz que quando um membro do corpo sofre, todos sofrem, mas quando um membro do corpo é honrado, todos se regozijam. Quando isso acontece? Quando há vínculos. Quando existem vínculos, a alegria daquelas pessoas com quem temos vínculo é a nossa alegria. A tristeza da pessoa com quem nós temos vínculo acaba nos atingindo e sentimos tristeza porque estamos ligados uns nos outros, estamos conectados uns nos outros. E a igreja precisa ser corpo, ela precisa ter vínculos, ela precisa realmente entender que ganhou dons, cada um de nós recebeu qualificações, habilidades específicas para a edificação dos nossos irmãos, para promover o crescimento na vida dos nossos irmãos e assim edificar a igreja do Senhor. Essa comunhão precisa existir. E é por isso que nós temos, além dos cultos, nós temos as células, justamente para promover integração, justamente para promover vínculos entre os irmãos, para nos conhecermos. Agora tem também aí jogo de vôlei aí, né, na terça e na quinta. Agora teve no sábado. Olha, se você não gosta de vôlei, vem aí, traz um chimarrão, solta as crianças para andar de bicicleta. Enquanto os irmãos vão trocando experiências de Cristo Jesus, vão edificando uns aos outros em amor, vão comunicando daquilo que tem recebido da parte de Deus e assim vai acrescentando na vida dos outros. Uns vão sendo resposta de oração na vida dos outros, porque temos dons que nos foram dados para usar para a edificação da igreja. Essa comunhão precisa ser mantida. Hebreus capítulo 10, versículo 24 em diante, ele diz que nós precisamos estar juntos para nos exortarmos mutuamente, quanto mais se aproxima aquele dia em que Cristo há de voltar.
E aí ele prossegue dizendo: não deixando de congregar, como é costume de alguns. Não deixando de estarmos juntos, não deixando de estarmos nos fortalecendo, nos exortando, nos estimulando. Não deixando de estarmos juntos, precisamos estar juntos, para que nós possamos realmente chegar no objetivo final, em Cristo Jesus. Nós precisamos disso, irmãos. Quando temos algum tipo de classe, de ensino, de curso, se envolva, porque o ensino vai promover essa edificação. A palavra do Senhor manda pregar o Evangelho e ensinar as pessoas a guardar as coisas que Ele nos ordenou, e muitas vezes são oferecidos temas específicos aqui para que se possa crescer naquela área. Se envolva, faça os cursos dos dons, faça o curso do Casados para Sempre, faça o curso da criação de filhos, segundo princípios bíblicos, administração financeira, segundo padrões bíblicos, para que realmente nós possamos caminhar segundo a vontade de Deus. Se disponha a aprender de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E isso tudo vai promover o crescimento interno do povo de Deus, porque um deve edificar a vida do outro. Mas além dessa segunda função que a igreja do Senhor tem, além de adorador, além de nós termos um ministério em relação ao nosso irmão, ao nosso próximo da igreja, a igreja também tem um chamado em relação ao mundo. Primeiro, com Deus. A justa sintonia com Deus. Entra em boas relações com Deus. Se dispõe a servir a Deus. Agora já dá para olhar para as pessoas. Edifique a vida dos teus irmãos, aqueles que andam na fé com você. Seja um instrumento de crescimento na vida dele, seja um instrumento de exortação no sentido de fortalecimento para crescer, seja um instrumento de graça na vida dele. Use os teus dons para levá-lo ao crescimento. Mas nós, como igreja do Senhor, temos um ministério em relação ao mundo, que é o evangelismo, que é anunciar a mensagem de Deus para as nossas vidas. Em relação ao mundo, nós temos uma responsabilidade como igreja do Senhor. O evangelismo e a misericórdia. São duas coisas que nós, como igreja do Senhor, precisamos realmente viver em relação ao mundo. Jesus disse que nós devemos ir por todo o mundo e pregar o evangelho a todas as nações. E quando se fala de evangelho, ou evangelizar, nós estamos nos referindo à mensagem do evangelho. E essa mensagem, muitas vezes, fica um pouco obscurecida. O que eu devo anunciar? Qual é o conteúdo da mensagem do evangelho? E o conteúdo da mensagem do evangelho, simplificada, significa que nós precisamos anunciar que o homem é pecador. Que o ser humano falhou com Deus. Deus não o fez pecador, ele se tornou pecador. E que as consequências do pecado vai gerar morte. O ser humano se distanciou de Deus, se afastou e terá consequências. Em contraste com o ser humano pecador, há um Deus santo, justo e perfeito. Quando nós lemos Apocalipse, no capítulo 21, diz que na cidade santa, onde Deus habitará com seu povo, lá não entra nada que contamine, cometa mentira ou engano. Não entra nada. Como estar na presença de um Deus perfeito em santidade se nós somos pecadores?
Isso nos leva a entender que precisamos de um Salvador, porque nós não poderemos estar na presença de um Deus tão santo, sendo nós pecadores. Nós precisamos de alguém que nos salve, e aí a palavra oferece essa salvação. Ela diz: Deus enviou seu Filho, Deus enviou uma resposta de salvação, Ele enviou alguém que arca com as consequências para pôr você em boas relações com Deus, mas você precisa recebê-lo como Senhor na sua vida. Você precisa entrar em aliança com Ele e estar disposto a ser um adorador e a caminhar com Ele, porque então a morte não vai prevalecer sobre a vida dessa igreja, sobre a vida desse povo que tem um posicionamento com o Senhor. E uma vez que assumimos essa posição de adoradores, entender que nós precisamos viver uma vida de compromisso com Deus, de pessoas dispostas a servi-lo em sinceridade e em verdade. Então a mensagem do Evangelho se constitui nisso. O homem é pecador, há um Deus santo e perfeito, e o homem não consegue alcançar o padrão de Deus, porque Deus não baixa, nós é que caímos do padrão. Mas Deus tem uma resposta, Ele tem um Salvador, Ele tem um meio de zerar a tua conta, de pôr você em boas relações com Deus, de maneira que você não precise mais carregar esse fardo e possa ter uma vida nova em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho, as boas notícias de salvação. E essas boas notícias precisam chegar ao ouvido das pessoas, para que elas ouçam essa mensagem e se posicionem em Cristo, e façam uma aliança em Cristo, e se voltem para Deus, se tornem adoradores, e consequentemente, assumam as funções como igreja do Senhor na face dessa terra. Nós fomos capacitados como igreja para evangelizar, irmãos. Atos 1:8 diz isso: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins. Recebereis poder para fazer isso. Nós somos capacitados para fazer isso. Deus nos dá a graça para fazermos isso, para anunciarmos essa mensagem e proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. E como igreja do Senhor, cabe a nós realizar esse ministério em relação ao mundo, de partilhar da mensagem de salvação oferecida por Deus, de partilhar essa mensagem de esperança. Tem jeito sim, tem como mudar, tem como ser transformado, tem como ser transformado. E junto com essa mensagem de evangelização, Deus espera que nós usemos o ministério da misericórdia. Esse ministério da misericórdia significa que nós devemos acudir as pessoas menos favorecidas, as pessoas desamparadas, as pessoas que estão no momento de crise, não apenas em relação às pessoas que são da igreja, mas daqueles que não concordam conosco, daqueles que não vão nos agradecer, daqueles que talvez até vão se opor a nós. Deus espera que nós possamos exercer a misericórdia nesse sentido. Em Lucas capítulo 6, a palavra do Senhor diz o seguinte, Ele diz assim, Lucas 6, versículo 35, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. O que Ele está dizendo? Imite Deus. Deus não abençoa e não supre as necessidades só daquele que está com Ele. Ele abençoa até quem é mau. Ele faz chover sobre justos e sobre injustos. Existem muitas bênçãos que Deus oferece pela sua graça a pessoas que não vão fazer nada e nem vão o reconhecer
como aquele que deu, vão dar o mérito para outro. O que o texto está dizendo é, não espere volta. Ajude pessoas, ampare pessoas, supra necessidades de pessoas, supra necessidades daqueles que estão perto da tua vida. Mas não só daquele que você tem uma retribuição. Não espere e paga. Porque Deus faz isso. E você deve ser misericordioso como Ele é. Você deve se espelhar em quem Ele é e fazer igual. E isso é usar o ministério da misericórdia. Muitas vezes se espera que as pessoas retribuam, se faz esperando isso. E a palavra de Deus diz, não faça isso somente para quem pode te retribuir. Não espere nada. Faça porque o teu Pai faz, porque o Senhor que você serve faz, porque Ele é benigno, Ele é misericordioso, você também vai fazer assim, sem esperar retribuição nenhuma. É interessante que nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos esse ministério da misericórdia sendo operado. E um dia, uma pessoa chegou a Jesus e perguntou, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Olha a pergunta. Ele disse, o que a palavra diz? Ele disse, a palavra diz que é para amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e ao próximo, como a si mesmo. Então, faça isso e viverá. E aí o texto diz, ele querendo se justificar, provavelmente a consciência acusou, ele perguntou, quem é meu próximo? E aí Jesus contou a parábola do bom samaritano. Do indivíduo caído na beira da estrada, que passa o sacerdote, olha de longe e vai embora, o levita que passa pelo mesmo lugar, olha e vai embora, e aí vem um samaritano, uma pessoa desprezada pelos judeus. E ele vai lá e gasta dos seus recursos e leva o homem doente, ferido no seu animal, paga a estalagem. E aí Jesus pergunta, qual dos três você acha que foi o próximo dele? E aquele homem teve que admitir que foi justamente aquele que eles desprezavam. Então Jesus ensinou que o próximo não é alguém que é chegado. Próximo é qualquer pessoa que esteja no raio de ação tua e que vai ter uma necessidade que você pode suprir. E enquanto anunciamos o Evangelho, enquanto falamos da salvação de Deus, manifestamos o amor sem esperar nada em troca. Manifestamos o favor de Deus sem esperar retribuição, porque é assim que Deus faz. São coisas que qualificam essa igreja do Senhor. Jesus disse que Ele edificaria uma igreja. Ele ia levantar um povo, cujas portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Uma igreja em que a morte não teria poder sobre ela. E essa igreja tem funções. Uma função em relação a Deus, um ministério em relação a Deus, adorá-lo, servi-lo, estar disposto a fazer a sua vontade. E quando estamos dispostos a fazer a sua vontade, então vem a segunda função dela, olhar para o seu irmão do lado e ser um instrumento de edificação na vida dele. Usar os dons e os talentos que você recebeu para edificar os teus irmãos. Então, quando somos fortalecidos como povo de Deus e como igreja do Senhor, nós temos força para irmos ao mundo e anunciarmos uma mensagem que é real na nossa vida e que opera em nossos corações. Uma mensagem de redenção, uma mensagem de restauração em Cristo, uma mensagem de recomeço em Cristo, uma mensagem de zerar as contas e começar tudo de novo com o Senhor no governo. Com Cristo no governo da nossa vida. E enquanto vamos caminhando e encontramos os nossos próximos, ou as pessoas que estão perto, usar o ministério da misericórdia e ser um instrumento de graça, manifestando o amor de Deus, que é um amor incondicional, um amor que não espera troca.
Um amor que não espera retribuição, para adornar o evangelho que nós anunciamos e que nós proclamamos. Eu queria orar com você. Nós estamos começando um ano. E nós estamos aqui reunidos como igreja. E a igreja do Senhor tem essas funções. Essa igreja cujo domínio da morte não poderá atingi-la. Tem funções em relação a Deus, em relação aos irmãos, em relação ao mundo. E nós precisamos estar ativos nas funções de igreja, para não corrermos o risco de não estarmos inseridos dentro dessa igreja do Senhor. Eu queria orar com você nessa hora, para que nós possamos adentrar o ano conscientes de que somos igreja do Senhor. Jesus prometeu que quando nós estamos realizando a sua obra e fazendo a sua vontade, Ele certamente estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando nós estamos sujeitos à vontade de Deus e caminhando na direção que Ele dá, Ele garantiu que estará conosco todos os dias. Ele garantiu que estará nos conduzindo, que será sobre as nossas vidas. E nós teremos um ano de vitória. Vitórias foram vencidas, dificuldades foram superadas, vitórias foram alcançadas durante esse ano passado. Teremos dificuldades, teremos problemas, mas o que nos garantirá um ano abençoado? Se nós estivermos sendo essa igreja que Jesus está edificando. Um povo consagrado, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que ama a Deus em primeiro lugar, e porque ama a Deus, vai refletir esse amor que tem para com Deus, ouvindo a sua voz e fazendo a sua vontade, edificando os irmãos, e sendo um instrumento de bênção para o mundo, anunciando a redenção, anunciando uma mensagem de esperança para as pessoas que estão sem esperança, sendo um instrumento de graça, para que o amor de Deus seja conhecido. A igreja do Senhor é que reflete a presença dEle na face dessa terra. Somos representantes do reino de Deus nessa terra. O amor de Deus vai ser experimentado pela igreja, pelos aqueles que conhecem ao Senhor, porque já provaram desse amor. Eu queria que você se colocasse na presença de Deus nessa noite, com o coração aberto para servi-lo e para se posicionar. Fique no seu lugar mesmo, mas eu gostaria que você orasse ao Senhor. Eu quero ser essa igreja que Jesus veio edificar. Eu realmente quero ser esse adorador que adora em espírito e em verdade. Eu quero ser um instrumento de edificação na vida dos meus irmãos. Eu vou me envolver, eu vou edificar, eu vou usar os dons, os talentos que eu recebi do Senhor para melhorar a vida dos meus irmãos, mas eu não vou ficar nisso. Eu vou ser alguém que vai partilhar da mensagem da redenção, porque um dia eu ouvi essa mensagem, um dia alguém dividiu comigo essa mensagem de salvação, e eu não posso reter para mim mesmo, eu vou dividir com as pessoas, e enquanto eu faço isso, eu vou ser bênção na vida daqueles que eu encontro no meu caminho, para que o amor de Deus seja visto, e não apenas ouvido, possa ser experimentado, e não apenas ouvir falar sobre Ele. Pai Santo e Poderoso, nesta noite nós nos colocamos na Tua presença. O Senhor Jesus veio edificar uma igreja consagrada, um povo separado e chamado para fora, um povo distinto dentre todos os povos da terra, um povo que ama o Senhor, um povo que é zeloso, que reconhece que foi comprado por bom preço,
que reconhece que foi remido pelo sangue de Jesus e que pode ter uma viva esperança na tua presença, porque nenhuma condenação paira para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo os impulsos da carne, mas andam segundo a direção do teu Espírito. Nós queremos ser essa igreja militante, essa igreja que caminha com o Senhor, essa igreja que anda na tua vontade, essa igreja que entende as funções e as responsabilidades que tem com a nossa geração, porque os dias estão se passando, pessoas estão todos os dias perecendo, Deus, e nós precisamos andar de perto com o Senhor, e precisamos manifestar a tua graça, que tem sido derramada sobre a nossa vida. Nós te pedimos, Deus, que como igreja do Senhor, nesse início de ano, o Senhor nos dê uma consciência da nossa vocação e do nosso chamado, para que sejamos um povo relevante na nossa cidade, para que sejamos pessoas relevantes na nossa vizinhança, pessoas relevantes no nosso trabalho, pessoas relevantes na nossa escola, pessoas que fazem a diferença, Senhor, pessoas que amam a Deus acima de qualquer coisa, e que estão dispostas a servir, para que o teu nome seja honrado, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado. Deus, levanta-nos como um povo que vai fazer a diferença. O Senhor prometeu estar com os teus filhos todos os dias, quando os teus filhos se dispusessem a fazer a tua vontade, quando os teus filhos estivessem caminhando na direção que o Senhor dá. Nós queremos caminhar na direção que o Senhor dá, nós queremos ir na direção que o Senhor oferece, e a tua palavra diz que o Senhor estará presente. Essa maior alegria que alguém pode ter na vida, contar com a presença do Deus vivo todos os dias da sua vida, mas isso é para aquele que está em aliança com o teu Filho, e que entende a sua vocação, que entende o seu chamado, e serve ao Senhor em todas as áreas que o Senhor nos chamou para servir. Nós queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor, Pai. Nós queremos expressar o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, e queremos contar com o Teu auxílio para fazermos a diferença na vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós pedimos o Teu amparo, Senhor, e a Tua ajuda em nome de Jesus, porque quando estamos no centro da Tua vontade, o Senhor sempre vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E com certeza poderemos olhar para o ano com perspectivas de vitória, com segurança no coração, porque o Senhor é maravilhoso para cumprir todas as tuas promessas. Muito obrigado, Deus Santo e poderoso, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meu irmão. Seja essa igreja que Jesus veio edificar. Ele conta conosco, Ele fez a parte mais difícil, Ele sofreu e arcou com as consequências do pecado do ser humano, e agora para a sua igreja cabe a responsabilidade de levar essa mensagem a todas as pessoas a quem podemos alcançar. Amém? Amém, querido? Que possamos ser esse povo durante esse ano consagrado e zeloso para com o Senhor.